Vamos cantar, irmãos, o hino 99. Lembrando que, vamos cantar o hino porque hoje é domingo da ressurreição? Não. É porque nós estamos naquela viagem, né, do Getsemane até chegarmos à morada celeste. Então, a gente está seguindo aqui esse cronograma e hoje nós vamos falar a respeito da ressurreição de Cristo. No passado, nós falamos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, Calvário ali, predeterminado por Deus, o que aconteceu ali e aplicamos, né, para a nossa vida. Hoje nós vamos falar da maior alegria que se pode ter. Jesus ressuscitou. Ele não ficou na sepultura. O hino 99, nós cantamos. Né, irmão? Assim que cadê o teu? Pega aqui, ó. Vamos contar aqui, isso ainda é aqui, esse aqui é fica mais fácil. E aqui se não tinha poder ver. Vamos lá. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder divino ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para meter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Estava aí por que não? Você cantou devagar demais. Mas é assim E mesmo. acelerou demais. É assim mesmo. O refrão é É, acelerado. foi Eu achei acelerado. engraçado demais, pai, até. Você dá a primeira, né? A segunda. O refrão é acelerado. Número 100 agora. Como gostou? Vamos lá. Esse aqui vai ser desacelerado. Viu? Isso aqui não é da geração dela, não. Vamos lá. E Jesus ressuscitado, ele para o céu subiu, as prisões quebrou da morte, grandes feitos conseguiu. Em Jesus ressuscitado, vive e reina lá no céu. Em Jesus ressuscitado, volta
e Jesus ressuscitado para nos justificar. E Jesus ressuscitado, Ele a morte aniquilou, para ressuscitar-nos todos, sim, os crentes que salvou. E Jesus ressuscitado, Ele em breve voltará. E Jesus ressuscitado, e consigo nos terá. Amém. Vamos pegar esse carona aqui no Jesus ressuscitado e vamos fazer logo a leitura. Nós iremos ler João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 1 a versículo 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. A história, ela diz que Jesus ressuscitou. Essa ressurreição, ela causou, sim, grandes transtornos, não só nos adversários, mas também no meio dos seus próprios discípulos, que antes eles não lembravam do que Jesus havia dito e, portanto, não acreditavam. Vamos cantar o número 108, chamada final. Os dois hinos que nós cantamos, a gente canta a ressurreição de Cristo, que dá a nós a autoridade agora, né, que dá a nós a esperança também de ressurreição. 108. Tempo. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Jesus se incorporar, que fizesse então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá
quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Amém. Essa é a alegria que nós temos de quando o Senhor fizer a chamada, né? Nós estaremos lá para fazer presente. Vamos cantar um hino, Graça? Sim. É com você. Monte separado Eu estava de ti, com os olhos vendados não podia ver o abismo que nos separava, escravos do pecado e da direção, do lago de fogo da condenação. Era o que merecia, mas tu olhou pra mim, ó Deus, e mesmo tão imundo e sujo, tu me acolheu. Graça, favor imerecido do Pai, entregou seu filho à morte pra que eu tenha vida eterna. Graça, amor que eu não consigo entender. O santo Deus de um homem tão impuro se compadecer. Monte separado eu estava de ti, com os olhos vendados não podia ver o abismo que nos separava, escravos do pecado e na direção do lago de fogo da condenação. Era o que eu merecia, mas tu olhou pra mim, ó Deus, e mesmo tão imundo e sujo, tu me acolheu. Graça, favor imerecido do Pai, entregou seu filho à morte pra que eu tenha vida eterna. Graça, amor que eu não consigo entender. O santo Deus de um homem tão impuro se compadecer pela sua graça. Fui liberto das correntes do pecado pelo sangue de Jesus, pela sua dor. Hoje livre estou, minha conta foi zerada pela sua cruz. Graça, favor imerecido do Pai, entregou seu filho à morte pra que eu tenha vida eterna. Graça, amor que eu não consigo entender. O santo Deus de um homem tão impuro se compadecer.
Vamos? Será exaltado. Era isso. Vamos lá. O Rei Supremo, sua glória celestial deixou pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho o verá, vindo me adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Trovões em brados, clama Cristo, Rei da terra e céu. Clarões dos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor. Será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Ai, gente. Louvor de honra. Eu me lembrei das nossas crianças cantando essa música e não consegui nem segurar. Foi de Ia repente. passando cada uma das cabecinhas na minha frente. Louvor de honra. Vamos cantar. Ah, Sem choro nem vento. É. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém ficar bem e adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com a mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir
cena é essa. Charliane limpando a cadeira da igreja, passando um paninho nas cadeiras e cantando essa música. Não tem como. Puxou que ela tá bem ali, amor, não. Não tem como lembrar. Vou fazer aqui, ó. Vou terminar a praia para não fazer. Tá. Antes de começar, cafezinho. Pois bem, meus amados irmãos, aqui você sabe, é tudo feito na hora, até o choro, né? Mas Deus sabe o que faz de Tá nós. chorando, mas pode desafinar, né? Não pode desafinar não. Desafinar só. Como eu falei, a gente está nessa caminhada até a morada celeste. Nós começamos chorando e suando sangue no jardim do Getsemane, vendo o nosso Senhor sofrendo ali a nossa angústia, estava prestes a chegar ao Gólgota, e ali o Senhor sofria, ali o Senhor passava por angústia. Então, o nosso encontro foi isso que nós vimos. Nós vimos Jesus foi levado à cruz, o Calvário. O Calvário é predeterminado por Deus lá antes da fundação do mundo, que nós podemos também dizer na eternidade passada. Na eternidade passada, Deus já determinava, aliás, predeterminava tudo isso que iria acontecer. Quando a gente chega em meados dos séculos, Isaías descreve todo o Calvário de Cristo. E 7 séculos e meio depois, Cristo vai para a cruz. O fato é que alguns acham que a cruz, a morte de Cristo, foi um exemplo de martírio, né? Outros que foi um exemplo de sacrifício próprio. Mas a razão mesmo da morte de Cristo é muito mais do que isso, como nós vimos semana passada. Foi predeterminado. A agonia no Getsemane. Jesus ali, ele pede para que Deus passe dele, ou tire dele, né, esse cálice. Ele soa gotas de sangue. Né, gotas de sangue. Agora a gente vê o grito, e o grito de desespero do Senhor Jesus lá na cruz, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, esses textos, eles mostram exatamente que ali havia mais do que um sofrimento físico. Havia mais do que um sofrimento físico. E naquele momento Jesus, ele estava agora, ele estava cumprindo uma profecia, cumprindo uma determinação. Ele carregava a sua cruz até o Gólgota. Ali Jesus estava carregando em seu corpo, em seus lombos, os nossos pecados. E agora nós chegamos à alegria da ressurreição. Quando nós pensamos na ressurreição, muitos se fala sobre a ressurreição de Cristo, e ciente do que nós já sabemos, sobre a ressurreição de Cristo, o que nós precisamos tirar como lições? Quais são as lições que nós podemos aprender com a ressurreição? E lições nós podemos, quais as lições que nós podemos aprender aí com a ressurreição de Cristo? Primeira verdade aqui que nós precisamos ver, a primeira aplicação para nós hoje com a ressurreição, nós vimos o texto que foi lido agora, é que a ressurreição, ela é a parte essencial da mensagem do Evangelho.
Se não fosse a ressurreição, a vitória da ressurreição, não havia condições alguma de nós pregarmos o Evangelho. Nós não teríamos autoridades para pregar o Evangelho. E nós temos uma prova na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. Nós sabemos que todo o capítulo 15, ele está enfatizando a ressurreição de Cristo. E o texto aqui diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois vós, se a retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas ainda já dormem, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Depois que todos tiveram o privilégio de ter visto o Senhor Jesus Cristo, olha o privilégio de Paulo. Paulo diz, depois ele apareceu também a mim. Essa expressão, também a mim, mostra a alegria de Paulo se colocando nesse grupo, nessa relação de pessoas. Também a mim. Ou seja, Paulo diz, é um privilégio falar com o Senhor, ver o Senhor depois da sua ressurreição. Muito bem, partindo disso aí, nós vamos entender agora que Paulo, ele tem uma autoridade para falar aos coríntios. Qual é a autoridade que ele tem aqui? A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele vai dizer lá na frente, seria vã, né, a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Ele vai dizer para mais tarde para um outro grupo, né? Versículo 17. Seria vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que pega um outro contexto. Mas de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O capítulo 15 é riquíssimo nesse contexto da ressurreição. Lá em Atos, quando Paulo senta lá para conversar, e aí a coisa começa a esquentar por causa exatamente da doutrina da ressurreição, eles se levantam, um não aceita e o outro diz assim, sobre esse assunto que ouviremos em outra ocasião. Então, por que eu te digo aqui, por que eu aplico que a ressurreição ela é parte essencial da mensagem do Evangelho? Porque ela é nada mais, nada menos do que o fundamento. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não
teria acontecido aí muitas coisas. Então eu te digo que a ressurreição de Cristo, ela é a chave para a doutrina da fé cristã. O nosso ensinamento do cristianismo bíblico, ele tem como base a ressurreição de Cristo. Ela ocupa o centro da história da redenção. Por quê? Por causa do poder de Cristo sobre a morte. E aí nessa carta aos Coríntios, Paulo, ele ataca, quando ele escreve para os Coríntios, ele logo lá no primeiro capítulo, ele vai atacar o problema dos irmãos, na carta aos Coríntios. Mas algo interessante, ele lembra a igreja da sua posição exaltada e santa em Cristo. Quem poderia ter uma posição exaltada e santa em alguém que não tivesse ressuscitado? Eu não tenho uma posição exaltada e santa em Gandhi, Confúcio, Tiradentes, né? Eu não tenho nos homens da história que morreram por uma causa. Todos os que morreram por uma causa terrena não ressuscitaram até hoje. E muitos desses talvez vão ressuscitar para a vergonha eterna. Mas Cristo, ele ressuscitou exatamente para nos dar a esperança. Vamos falar nisso mais próximo. Então, por causa da ressurreição de Cristo, a igreja hoje ela tem poder na sua pregação. Quando Paulo trata com a igreja de Corinto, ele diz que por causa dessa ressurreição, aquela igreja ela era separada por Deus para ser uma igreja santa, para ser uma igreja enriquecida pela graça do Senhor. Ele coloca diante daquela igreja a ação de Deus para com aquela igreja. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Paulo, ele não teria autoridade sem que antes tivesse recebido essa autoridade. E jamais poderia ter tido se Cristo não tivesse ressuscitado. Então a ressurreição, ela é a base da nossa evangelização. A vitória do Senhor Jesus ali do sepulcro, subindo e deixando tudo prontinho, tudo arrumado. Ele estava dizendo, eu vou deixar aqui arrumado porque eu vou voltar. E ele já tinha prometido que voltaria. Então a ressurreição de Cristo, ela dá a nós exatamente essa autoridade para evangelizar. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos essa autoridade. Ela também garante a nossa ressurreição. Ela garante a ressurreição de Cristo, ela sendo as primícias, né, da ressurreição, significa que garante a toda a raça humana a ressurreição também. Agora, é interessante notar aqui que quando nós falamos em ressurreição do ser humano no futuro, nós estamos pensando em dois tipos, aliás, em dois resultados nessa ressurreição. O primeiro resultado é o resultado que me leva à vida. A ressurreição que me leva à vida. A ressurreição que é uma ressurreição que segue a bênção da ressurreição do Senhor. A outra é a que leva o homem à vergonha. Então, no sentido geral, a ressurreição de Cristo dá ao homem esperança de ressurreição. Mas a ressurreição para a vergonha eterna, na verdade, não é uma esperança. Não é esperança. É morte continuada e eterna. Então,
nós vemos aí que para nós, para todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, a ressurreição, ela é parte essencial hoje da mensagem que nós pregamos, da nossa evangelização. Se não for a ressurreição de Cristo, nós não teríamos essa coragem hoje, nós não teríamos fundamento algum, pode ter certeza disso. Em Atos capítulo 2, versículo 32 a 36, nós vemos uma outra aplicação aqui da ressurreição de Cristo, que é a prova de que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, viveu entre os homens e pagou um preço alto por nós. Atos capítulo 2, versículo 32 a 36. Assim diz: assim diz quando eu achar. 32 a 36. Deus, olha que coisa interessante aqui. E aqui nós estamos vendo, ele está dentro do discurso de Pedro. Aqui ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que coisa interessante. O Filho recebendo a herança, a autoridade, o poder como herança do Pai. Jamais alguém poderia fazer o que Cristo fez. Ele tinha toda a autoridade. E ele diz lá em Mateus 28, né? É-me dado, 28, 18, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, a ressurreição, ela prova que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Meus amados, quando Jesus, ele ressuscitou, a história, a Bíblia mostra que muitos crentes naquela época também, né? Muitos cristãos viram o Senhor, comeram com Ele, falaram com Ele. Então, os seus discípulos, eles tiveram esse privilégio de comer com o Senhor, de falar com Ele, de estar com Ele. Então, agora eles recebem a responsabilidade. Os seus discípulos, eles foram incumbidos de testemunhar de que Ele estava vivo. Jesus disse: olha, são vocês agora que vão dizer da minha ressurreição. E assim Pedro foi um dos que disse. Pedro disse que Jesus estava vivo. Ele ressuscitou. Ele mostra isso. Pedro está ciente aqui de que o Mestre lhe deu vitória na ressurreição. E assim, essas pessoas se tornavam testemunhas confiáveis. Interessante que antes da ressurreição, nem mesmo os discípulos de Jesus acreditavam. Eles próprios foram convencidos pelo próprio Jesus. Por 2 vezes Jesus apresenta-se a esses homens e prova que de fato ele ressuscitou. Então, nós vemos aqui que eles foram testemunha dessa ressurreição. E Jesus vem sim a eles como o Filho de Deus. O Espírito Santo em nós hoje também é prova
da ressurreição de Cristo. Entre vários textos que fala da promessa do Espírito Santo, né? A promessa do próprio Jesus Cristo dizendo que enviaria o Espírito Santo, a de João 16,7 é bem interessante, porque ele diz o seguinte: convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Então, quando o Espírito Santo veio, e veio sim, e veio com poder, encheu o povo de Deus de poder, então nós podemos ter essa prova. Nós podemos provar, né, com o Espírito de Deus que habita em nós, que Jesus ressuscitou e que a sua ressurreição nos deu poder, nos deu autoridade para pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando não só do nascimento, mas também da missão do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho e a sua morte, ressurreição e ascensão. E aí a gente vai crescendo na história. O fato é que a ressurreição, ela prova que Jesus é de fato o Filho de Deus, aquele que veio morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. A terceira aplicação que eu vejo na ressurreição é que a ressurreição, ela mostra e ela prova que a obra de Cristo, a obra expiatória de Cristo, ela foi consumada na ressurreição e é eficaz para a salvação. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 4, nós podemos ver aqui, Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25, olha o que ele diz. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha que coisa interessante o versículo 25. Né? No 24 ele já diz que nós quem? Né? Os salvos. A quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou. Então, essa é a prova. Uma prova da obra expiatória de Cristo, que ela foi de fato consumada. Quando Jesus morre na cruz, ele é sepultado e ele ressuscita, então vem a vitória. A vitória na expiação, né? A expiação de Cristo. É importante entendermos isso. E esse texto do versículo 25, ele diz que tudo isso aconteceu, o qual por nossos pecados foi entregue. Então, entregue à morte. Morreu pelos nossos pecados o Senhor Jesus Cristo. E ressuscitou para a nossa justificação. O que nós entendemos e precisamos entender? É que, quando ele morreu, ele levou sobre si os meus pecados. Agora, imagina se Jesus não tivesse a autoridade para segurar a barra, para de fato levar os meus pecados. Como é que eu posso ter a certeza? Na sua ressurreição. Você percebeu como ficaram os discípulos com a morte de Jesus? Você vê os discípulos, o sentimento deles naquele período entre a morte e a ressurreição, e você vê o sentimento e a alegria, né, que eles tiveram na ressurreição. Os homens criaram uma força, uma nova força. Os homens ficaram valentes, agora sim. Mas antes, eles estavam querendo desistir de tudo. A ponto de Jesus pegar aqueles dois ratinhos que iam fugindo de sua responsabilidade.
aqueles dois que iam no caminho de Emaús. Opa, vem cá, para onde é que vocês vão? Não é assim. E Jesus Cristo prega novamente para aqueles homens, começando lá em Moisés até chegar na cruz, para que eles de fato acreditassem na obra expiatória dele, no sucesso, na consumação da sua obra e a eficácia dessa obra. O túmulo estava vazio. Na manhã seguinte, as mulheres vão e elas veem o túmulo vazio. As mulheres se apavoram logo, porque é uma facilidade, né? Uma coisinha de nada se apavora. Se apavoraram quando viram que o mestre não estava lá. Correram. Os homens também se apavoraram. Se apavoraram tanto que correram para saber o que tinha acontecido. E quando Pedro chega lá, o túmulo estava vazio. Vai Pedro e outro discípulo. Quem seria esse outro discípulo? O discípulo amado, João. Eles vão até lá e eles comprovam de fato que o Senhor ressuscitou. Então eles creram nesse sentido. Então, o túmulo vazio é o quê? É o recibo de Deus dizendo: a dívida foi paga. O túmulo vazio é isso, é o recibo. Eu paguei a conta. Está aí o recibo. Está aí o recibo. Está aí o recibo. Paguei a conta. Deus elevou a sua própria destra para que ele fosse o cabeça de todas as coisas. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, versículo 19 a 23. Acima de tudo e de todos. Em Romanos capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele aplica a ressurreição de Cristo à nossa salvação, dizendo: se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo aplica essa ressurreição de Cristo, né, à nossa salvação. E ele fala aqui de unidos a ele, unidos a Jesus, ligados a Jesus. Meus amados, com isso, Jesus, ele não é apenas o Salvador, mas também ele é o santificador, aquele que nos separou, nos santificou para si. E assim, uma vez que nós temos Jesus como nosso Salvador e o nosso santificador, nós vamos viver da maneira que ele quer que nós vivamos, em novidade de vida, quando diz o versículo 4 do capítulo 6 de Romanos. Por quê? Porque ele nos deu a vida. Jesus nos deu a vida. E essa nova vida, é nessa nova vida, aliás, que nós devemos andar. Na ressurreição dos mortos, Deus elevou a causa, né, pela qual ele viveu e morreu. Ele elevou essa causa ao mais alto poder da história. E nós, como igreja, somos uma criação do Espírito Santo de Deus para anunciar as verdades escatológicas na forma de vida nova, uma vida isenta de morte, que Jesus herdou para nós por meio da ressurreição. Então hoje nós temos essa autoridade de poder dizermos que seremos ressuscitados ou arrebatados, mas seremos. A ressurreição de Cristo tem para nós ela é aplicada para nós nessas condições. E sem contar também que a ressurreição de Cristo nos dá a esperança de que um dia ele voltará. E ele voltará, primeiro, ele volta como libertador de um povo que está gemendo juntamente com a natureza.
Ele virá para nos livrar terminantemente de todas as dores e nos levar para a glória, para a eternidade com Ele. Ele vai fazer isso. Mas ao mesmo tempo virá como juiz. Quer dizer, não no mesmo tempo, tempos depois. Veja o que diz em Atos capítulo 17. Vamos ler aqui. Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Diz assim, Lucas diz, Atos 17, versículo 30 e 31. Foi é Lucas mesmo. Foi isso? Foi? Vamos lá. É porque foi Lucas que escreveu. Vamos lá. O texto diz, porquanto tem determinado, esse porquanto tem determinado a Deus, né? Tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos. Fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. A certeza que julgará o mundo, Deus deu ressuscitando Jesus. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, que ouviremos outra vez. Quando Paulo vai falar ali em Atenas, eles dizem isso. Mas é interessante aqui que a ressurreição nos dá exatamente essa promessa escatológica de que o Senhor virá. E Ele virá. Ele já veio como libertador, né? Ele já veio como salvador. E Ele agora virá como juiz. Mesmo dos crentes. Mesmo dos crentes. Mesmo eu estando aguardando o dia do frente a frente com o Senhor, mesmo assim, ainda haverá um juízo, que é o tribunal de Cristo. Todos nós passaremos pelo crivo do Senhor. Todos nós estaremos diante dele para sermos julgados. Mesmo que ele diga, eu a ninguém julgo. Mas a ideia de estarmos diante do Senhor, do Todo-Poderoso, do Juiz. E ali ele vai julgar nossas obras, depois de crente. Ele também fará isso em outro tempo, julgando todos aqueles que morreram sem Cristo, que não quiseram nada com Cristo. E ele vai dar a sua palavra final. Então, assim, ou do outro jeito, um dia ele voltará. E ele voltará como juiz. O texto aqui diz claramente que ele deu certeza a todos, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a ressurreição, ela é o alicerce de nossa fé, de nossa pregação. É a ressurreição de Cristo que nos dará certeza de que um dia ele virá e ele julgará o mundo. Ele julgará o mundo. Daniel disse, né, que no futuro, né, a ressurreição, sim, alguns ressuscitariam para a tristeza eterna e outros para a alegria eterna. Então a ressurreição, ela estimula a nossa esperança de estar com Ele na morada celestial. A ressurreição faz isso. Então, qual é a nossa vitória? A vitória nossa está exatamente na ressurreição de Cristo. Ele nos deu uma esperança de eternidade. Então, o que é que queremos concluir? É que a nossa alegria é de saber que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ele está à destra
de seu pai. Ele deixou os mortos e assumiu a sua posição outrora abdicada. A fé histórica diz: Cristo está vivo. A fé salvadora diz: Cristo vive em mim. Tudo isso eu creio. Tudo isso me dá alegria. Tudo isso me dá autoridade, porque Cristo ressuscitou. E agora Ele vive em mim e eu nele. A vida que agora vivo, não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Entendemos? Deixa eu ver. Hoje? Deixa eu verificar hoje. Não está não. Não, foi outro. Não é outro. Hoje não. Vamos lá. Você sabe decorado? Sabe decorado? Ou tu está pensando em cantar? Vamos lá. Com você. Já estou crucificado, não vivo mais eu, estou longe do mundo, mais perto de Deus, eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele, eu canto a mensagem da cruz, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Ele em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Ele em mim. A senhora está perguntando, está pedindo por que ele vive. Ele ressuscitou. Irmã Valesca, boa noite. Que tempo? Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque
E agora, o que vocês querem mais? Ai, não. Já tá tossindo aí. Vamos estar terminando, irmãos, nossa programação. Queremos agradecer a todos vocês e dizer que terça-feira estamos com a live das crianças, quarta-feira oração. Lembrando que quarta-feira nós estamos estudando missões. Talvez nessa quarentena a igreja possa acumular, né, esses sermões sermãos de missões, para que a gente possa, quem sabe, agir quando tudo estiver já aí pronto para andarmos, né? Então vamos trabalhar sobre isso. Uma coisa interessante é que vai ficar guardado os sermões. Se vocês quiserem depois novamente ouvir para aprender mais, faça isso. Faça isso. Eu faço, né? Que eu termino aqui, eu vou assistir as minhas pregações. Eu gosto. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Só lembrando que se alguém perdeu alguma live, alguma pregação passada, vá pro canal do Paulo. Tem razão. Paulo Roberto está gravando tudo e colocando no canal dele. Se você perdeu alguma, né, alguma live, você pode ir lá no canal do Paulo. O canal dele é Paulo Vladesco. Não é Bradesco, não é Vladesco, né? É, Vladesco. Paulo Roberto Vladesco. É, Paulo Roberto Vladesco. Aí você tem lá uma sequência. No grupo Híbridos, ele colocou, ele está atualizando. Ele coloca lá e você pode ver, tá bom? Depois eu vou mandar para alguns colegas que pediram. Olha, aí você vai orar pela vida da Patrícia, pela saúde dela. Desde aquele dia ela ainda não está boa, a situação está complicada. A gente está esperando em Deus aí poder chegar numa clínica para ela fazer uma consulta, né? Que ela chegue com a doença dela e só fique com a dela mesmo, né? Nossa preocupação é essa, né? Então, fica orando aí por ela, para que dê certo, né? Orem também pelos 2 homens que eu falei hoje pela manhã, eles vieram hoje à tarde, nós fizemos estudo bíblico, então isso é muito bom. Vamos orar aí por esses 2 homens, é o Charles e o Chiro. Orem por eles, para que Deus esteja abrindo a mente nesses dias de pandemia. Oremos ao Senhor. Amado, nós te louvamos, queremos agradecer, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, pelo livramento que tu tem dado a cada um, e por todas as coisas, Pai, que tu tem feito nós aprendermos a cada dia. Ajuda, Pai, a toda a nossa família, toda a nossa igreja, que tu esteja abençoando os que estão enfermos e fazendo com que eles possam melhorar. Está todo mundo bem, de saúde, para te louvar melhor, para te cantar realmente louvores. Peço pela Patrícia, que esteja cuidando dela também, Senhor, e todos os meus filhos, todos os meus netos, cuida deles, ó Pai, dos meus genros, minha nora. Ajuda elas, ó Deus, a ser mulheres segundo o teu coração. Ajuda, Senhor. Fortalece cada um. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas e cuida de nós. Livra-nos de todo mal. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos finalizar. Que fico com doença nenhuma. Tá certo. Vamos Essa é orar. a oração certa, né? As mães está. É por isso que a Bíblia diz que a gente não sabe pedir, né? É. A gente não sabe pedir. Vamos finalizar com um hino, né? Com uma música. Não, assim que terminar você fecha, vai ficar lá, tá? Vai ficar. Não, vou cantar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.